tema que me coube foi vacinação contra HPV além da adolescência. Então, vamos lá, que é um prazer falar disso com vocês. Aqui estão meus conflitos de interesse. Eu participo de algumas, faço apresentações médicas para algumas empresas, participo de advisory board também de algumas, e a minha esposa, que também é infectologista, super especializada em vacina, trabalha numa empresa produtora de vacinas. Então vamos lá, além da adolescência, o que sabemos, né? Então eu quis começar apresentando esse slide para mostrar um pouco da história natural da doença e a faixa etária onde existe a maior taxa de infecção por HPV. Né? Então a gente consegue ver ali, a partir dos 15 anos, ou um pouco antes, você tem um aumento super expressivo quando a gente realmente começa a ter contato com o HPV, e anos depois começam a aparecer as lesões pré-cancerígenas, que anos depois ainda vão se apresentando os casos de câncer propriamente dito. E na prevenção do HPV, nós temos basicamente duas estratégias gerais. A primeira sendo a imunização, para você evitar a infecção primariamente, e também você fazer o rastreamento ativo dessas lesões pré-câncer, para você fazer um tratamento adequado e, com isso, evitar a doença. O benefício da vacinação, inequívoco, e em termos de benefício, né, de prevenção de doença, em termos de custo-efetividade, é completamente inequívoco. Vamos lá. Um outro benefício é a redução de recorrência. Células infectadas pelo HPV liberam partículas capazes de infectar novas células, e anticorpos gerados pela vacina do HPV evitariam, então, essa reinfecção. Apesar de que, obviamente, pela quantidade de sorotipos na vacina, você não tem essa proteção de 100%, podendo ter um sorotipo que você não cobriu. Os sorotipos cobertos na vacina, só para lembrar, são 2 dos mais prevalentes e 2 dos mais causadores de doença neoplásica. Aqui eu coloquei porque muitos episódios de infecção vão se resolver até espontaneamente, porém a infecção natural está muito longe de ser um estímulo imunológico tão eficaz quanto a imunização através das vacinas. Então o ponto principal que eu queria trazer com esse slide é exatamente aqui, esses 54 a 69% de indivíduos que desenvolvem anticorpos contra 99 a 100% na vacina. Então é um estímulo mais intenso que gera proteção de uma forma mais rápida, e realmente não dá para a gente querer comparar a infecção, a proteção desencadeada pela infecção natural da proteção desencadeada pela imunização profilática. Então, aqui eu trouxe também para a gente dar uma olhadinha na prevenção dos desfechos, que nós queremos realmente evitar. Eu peço desculpa aqui no que nos casos de colo do útero está 70%, é 70% a 90%, é maior do que 70%, também mostrando, então, que é inequívoca a proteção e o benefício. Então, existe a proteção contra as verrugas genitais, por conta dos sorotipos da vacina tetravalente, e na que tem os sorotipos 16 e 18, ainda assim previne o colo de útero. Está aqui a vacinação contra HPV no Brasil, a população elegível para receber gratuitamente a vacinação. Então, são, em geral, 2 doses para meninas e meninos de 9 a 14 anos, sendo que a indicação para os meninos acabou de ser ampliada agora em setembro de 2022. Eu praticamente soube na jornada da SBIM, que foi há uma semana. Para algumas populações, então populações de imunodeprimidos, você precisa de uma dose extra, então são 0, 2 e 6 meses, e a faixa etária ampliada de 9 a 45 anos. Aqui eu coloquei também bem rapidinho, só para colocar também a efetividade dos desfechos. Então vocês estão vendo aqui, 100% efetiva em prevenir doença no genital relacionada ao HPV e tudo mais. Esses são os principais trials que foram feitos na validação dessas vacinas, né, com um número altíssimo de pessoas, então, para mostrar realmente a magnitude do benefício. Isso não vou parar muito tempo aqui. Na verdade, essa foi a primeira parte, né? Foi aquela enrolada. Falei que era meio difícil, então coloquei primeiro o que a gente já tem de dado, para a gente bater, então, um papo rápido aqui, então, do que a gente tem de evidência para uma população mais velha, e como é que seriam as recomendações, como é que são feitas em alguns outros países.
Então aqui a gente tem um estudo bacana de efetividade, imunogenicidade e segurança da vacina quadrivalente entre 27 e 45 anos. A proteção é basicamente a mesma, a vacina é super bem tolerada, imunogenicidade a mesma coisa, uma proteção duradoura, os estudos mostram mais de 10 anos de proteção, e a mesma coisa, proteção próxima de 100% ou de 100%. Aqui agora a vacina 9-valente, igualmente imunogênica, tanto em mulheres mais jovens, então aqui ele testou 2 grupos de 16 a 26 anos e 27 a 45, com a mesma coisa, soroconversão acima de 99%, foi muito bem tolerada em ambos os grupos, eventos locais, dor no local da aplicação, vermelhidão no local da aplicação, 85%, 87%, e eventos sistêmicos, aqui mais ou menos 1 a cada 4 pacientes. Os dados suportam perfeitamente o uso da vacina na população de 16 a 45 anos. A gente começa a pensar, caramba, então vamos tentar ver se a gente pode tão perfeitamente usar as vacinas antes, né? Qual é o grande problema da gente fazer essas recomendações de uma forma universal? Em adultos um pouco mais velhos, a vacina é um pouco menos eficaz, ela não protege muito contra as lesões pré-câncer, mas principalmente porque os adultos, na sua maioria, já foram infectados pelo HPV previamente, e aí a evolução para as lesões pré-câncer já estão acontecendo, já aconteceram, e aí a vacina feita um pouco mais tardiamente, não teve uma expressão tão grande dessa prevenção nos estudos. E esses estudos para essa revisão da Cochrane não foram o suficiente para que ele fizesse uma boa avaliação contra o câncer em si. Existem alguns outros estudos, esse aqui então, 2019, acho que foi publicado bem no finalzinho do ano, em que o camarada viu que as duas curvas, na verdade, são muito próximas e que ele evita uma quantidade de casos de câncer muito pequena quando ele faz isso para, então, adultos até os 45 anos. E aí começa o que talvez seja a grande dificuldade em se fazer essa recomendação para vacina no SUS, que é exatamente a custo-efetividade. Eu vou estar evitando menos casos de câncer, e aí não que não possa ser feito, ou até que não deva ser feito numa pessoa de maior risco, mas ela não está sendo muito custo-efetiva. Outros trabalhos, basicamente seguindo a mesma linha, fazendo revisão de custo-efetividade em população mais velha, chegaram basicamente no mesmo desfecho, né? Então, tem aqui algumas revisões sistemáticas, essa aqui feita agora em dezembro de 2021, basicamente a mesma conclusão. Aqui, publicado online em 2019, o guideline da CIP, então tanto a CIP quanto o CDC e o FDA, eles dizem o seguinte, olha, existe risco, né? As pessoas podem ser vacinadas, até devem ser vacinadas, principalmente de acordo com o risco individual que cada um tem, mas não está sendo recomendado como medida de saúde pública por conta da limitação de custo-efetividade. E aqui as mensagens para a gente terminar. As mulheres continuam sob risco de infecção pelo HPV ao longo da vida. Uma infecção prévia parece não oferecer uma imunidade suficiente, mesmo para infecções do mesmo tipo viral. A infecção persistente pelo HPV é o principal fator de risco oncogênico para lesões pré-cancerosas e câncer, e a administração das vacinas 2 e 4 valente oferece proteção contra a infecção para as doenças relacionadas. Muito obrigado.